Vamos iniciar o processamento de dados utilizando o software de processamento Compass Solution. Então, o nosso primeiro passo aqui é analisar os dados brutos que a gente retirou dos equipamentos, né? Tanto a base como o rover. Então, eu tenho aqui minha pasta, aqui eu tenho meu arquivo da base. Então, aqui eu já tenho ele em Hynix, tá? E eu já fiz o processamento dele aqui no PPP. A gente pode utilizar o software também para fazer o processamento. Basta a gente baixar as referências de base do IBGE, né, para a gente poder fazer a triangulação. Mas aqui eu já adiantei processando ele no PPP do IBGE. Tá? Tem aqui o relatório. Então estou aqui com o arquivo Hynix da base. E aqui eu tenho os dados do rover, que foram coletados pelo software GoSurvey, né, da função estático ali que tem no software da coletora. E o arquivo que ele gera é esse arquivo com extensão SR2. Tá? E o software ele vai entender o formato CNB. Então a gente vai fazer uma pequena alteração nos nossos arquivos do rover. Como que a gente faz isso? Bom, a gente vai utilizar o programa Renomear Tudo, que a gente viu no vídeo de configuração e conversão para o formato Hynix, né? Então a gente vai abrir aqui o Renomear Tudo. A gente vai clicar nessa opção aqui em cima, incluir arquivos. A gente vai direcionar para a pasta, né? No caso a minha aqui está na área de trabalho, está fácil de encontrar, né? Dados brutos. A pasta RAW, que é a pasta dos dados coletados com o rover, que fica salva dentro da coletora. Seleciono os pontos, abrir, ele mostra os pontos aqui para mim. Eu mudo para a aba lateral aqui, substituir, e vem na opção aqui embaixo, extensão, e troca aqui a extensão, vou colocar minúsculo, CNB. Clico em aplicar prévia e depois, para finalizar, clico em aplicar alterações. Vai perguntar se eu quero alterar mesmo, clico em sim. Ó, 6 arquivos alterados, ok. Ele já mostra aqui o arquivo na extensão CNB. Então o software já vai entender normalmente o arquivo. Beleza? Nosso próximo passo aí, vamos minimizar essa pasta. Próximo passo, vamos iniciar o Compass Solution, né, que aqui com ele instalado fica escrito pprocess. Então, 2 cliques aqui no software. Compass Solution aberto. Então, nosso primeiro passo é criar nosso projeto. O que eu recomendo? Crie uma pasta, né, ou no disco C ou em documentos, com o nome de processamento software Compass Solution ou software receptor Qianxun, para você salvar todos os seus projetos dentro dessa pasta. Eu criei uma pasta no disco C. Então, a gente vai clicar aqui no atalho para criar a pasta, ou aqui na própria aba projeto aqui, né, a aba project, a gente clica 2 vezes no create, ele abre a pasta. Então nessa primeira linha a gente coloca o nome do projeto, processamento rover, tá? Pode ser maiúsculo, minúsculo, não tem problema. E na linha a seguir aqui a gente vai colocar onde a gente vai salvar esse projeto, tá? Então aqui ele tem um default que ele salva no desktop. A gente vai mudar clicando aqui no Select Path aqui para a gente poder direcionar a pasta. O meu eu vou salvar no C e eu criei essa pasta aqui, Qianxun Projetos. Vou salvar aqui meu projeto. Clico aqui embaixo, selecionar pasta, já está no caminho correto, certo? Nosso próximo passo é configurar o sistema de coordenadas, que é nesse template aqui. Se a gente verificar, está vazia, está default. Então o que a gente vai fazer? Vamos clicar aqui no Modify. Quem já tiver o sistema já pode escolher aqui, tá? No meu caso ainda não tenho. Vou aqui no Modify. Aqui no Modify eu vou verificar que só tem o default mesmo. Então o que eu faço? Clico aqui no Create para eu criar o meu novo sistema. Create. Vou colocar o nome dele. Vai chamar Sirgas 2000 UTM Fuso 23 Sul. O equipamento que eu uso é SR2. Aqui é compatível com T30, T300. Agora eu mudo para a aba Datum. Eu posso até voltar em detalhes e copiar esse nome aqui, que eu vou usar ele mais à frente. Eu dou um Ctrl C no nome aqui, Sirgas 2000 TM Fuso 23, e vou para a próxima. Datum. Vou entrar aqui em Change para a gente trocar. Aqui a gente vai ver que tem alguns já criados, só tem os pré-definidos. Então a gente vai clicar no ADD aqui para a gente adicionar nosso sistema de coordenadas do local que a gente fez o trabalho. Vamos clicar aqui, ADD. Vou colar aquele nome aqui, ou eu digito novamente o nome, né? Sirgas 2000 TM
fuso 23 sul, no meu caso eu estou no fuso 23, né? Vocês já configuram o fuso do local que vocês fizeram o trabalho. Aqui do lado a gente vai configurar o elipsoide. Então vamos procurar aqui o GRS 80, que é o elipsoide do Sirgas. Tá? Aqui é norte e este mesmo, referente à coordenada do TM que vai ser utilizado. E agora a gente passa para a próxima aba. A gente vai ter o datum convert, vai ser 0 mesmo, porque tem referencial geocêntrico, né, o Sirgas 2000. Então ele é compatível com o WGS 84. Então a translação dele vai ser 0. E na projeção aqui a gente vai escolher a projeção que a gente vai utilizar, que no caso projeção UTM. Aqui a gente vai estar no hemisfério sul, no meu caso, né? Estou aqui em São Paulo, hemisfério sul e fuso 23. Então vamos procurar aqui o 23. 23. Aqui embaixo ele já mostra aqui nosso meridiano central, 45 oeste, fator de escala, o coeficiente de deformação. A origem norte e a origem este, beleza, tá correto. Então o sistema de coordenadas nosso está configurado corretamente. A gente clica aqui em OK. Cliquei em OK, verifique se ele está aqui na lista. Está na lista? Seleciona ele. Ele vai estar sempre em último lá na lista. Selecionei ele, clique em OK lá embaixo. OK. Aí ele vai me dar um aviso aqui que a gente está mudando o parâmetro. Né? Já está mostrando ali que ele foi selecionado, o Sirgas. OK novamente. E ele já mostra aqui para mim que eu tenho o Sirgas agora na minha lista. Né? Agora eu tenho o Defu e o Sirgas. Posso criar quantos forem necessários aí com todos os fusos necessários. Tá? Então selecionado, clico aqui no fechar aqui embaixo. Beleza, agora eu vou ter ele como opção. Seleciono ele, certo? Para eu poder importar meus pontos já com o sistema de coordenadas configurado corretamente. E clico aqui no OK aqui embaixo para confirmar. Ele vai me dar a mensagem falando que ele vai salvar isso aqui para mim. E clique em OK. Cliquei em OK, o que eu vou fazer? Vou no disquete lá em cima, clico aqui no salvar. Tem que pegar esse hábito, porque o software não salva automaticamente. Então, sempre que você fizer alguma alteração, vai no disquete lá em cima, clica lá para salvar. Beleza? Próximo passo, vamos importar os arquivos. Legal? Então vamos aqui em Observation, né, observações, e a gente vai clicar no Import Files para importar os arquivos. Tem um detalhe aqui, se eu tiver algum ponto com menos de 5 minutos de rastreio, eu tenho que fazer uma alteração antes de importar os arquivos. Essa alteração é feita aqui, ó, no Static Baseline. Vem aqui em Static, entra em parâmetros aqui na engrenagem, ó, 2 cliques, e a gente vai nessa opção aqui, ó, Import Rules, né, as regras de importação. A gente vai mudar aqui o tempo mínimo de rastreio para 1 minuto. Ou se você quiser colocar menos, pode colocar menos. Mudamos para 1 minuto. Agora a gente volta para o geral. A gente tem aqui um intervalo de gravação do arquivo. Vamos colocar 1 também. Tá? Aqui a tolerância de erro. Vamos colocar 10. Mínimo de épocas. Vamos colocar 2 épocas. Beleza? Então com essa configuração a gente já vai ter uma facilidade para trabalhar com os dados, né? Vamos conseguir importar dados com menos tempo de rastreio. Feita essa alteração, pressiono OK e agora eu volto lá para observação. Observação, vou clicar 2 vezes no Import Files para a gente importar os arquivos. O Import Files, vamos começar importando o arquivo da base. Tá? Então vamos selecionar aqui a opção Hynix, porque o meu arquivo da base está em Hynix. Tá? Se ele tivesse no formato original, naquele CNB, era essa opção, Raw Binary Data. Tá? O meu está em Hynix, seleciono aqui a opção Hynix, clique em OK, aí eu vou direcionar lá para a pasta. A minha está área de trabalho, dados, brutos Qianxun, base, seleciono o arquivo. Selecionei o arquivo, clique em abrir. Beleza, o arquivo está aí. Agora eu posso começar a fazer as edições do arquivo. Quando eu clico em cima do arquivo, ele seleciona e fica azul. Eu posso mudar o nome dele por aqui ou clicando com o botão direito aqui a gente pode alterar. Vem aqui no File Properties aqui embaixo, as propriedades, você consegue fazer a alteração do nome do arquivo. Beleza? Outra coisa que a gente tem que fazer também é entrar aqui no Antena Edit, tá? A gente vai acerta aqui a altura da antena, caso ela não esteja correta, então você corrige. Aqui, se ela foi medida de forma inclinada, você vai usar esse Knock to Receiver, que é aquele corte, aquele recorte que tem na antena, que a gente usa para medir com a trena dali até o piquete, né? E aqui a gente vai escolher o modelo de antena, que vai estar lá em cima,
que é o T30, tá? Que é o modelo compatível com ele. Então, feito isso, a gente clica em OK. Beleza, foi alterado. Nosso arquivo já está correto, com a altura de antena correta e o modelo de antena configurado. Agora a gente já pode importar os pontos de hover. Então vamos de novo ali no Import Files, 2 cliques. Agora nossos pontos de hover estão no formato original, né, o CNB. Então vamos selecionar o RAW Binary Data, clique em OK. Vamos lá na pasta, ó, pasta RAW, seleciona todos os pontos, clica aqui em abrir. Agora a gente vai corrigir os pontos, né? Então vamos lá, vamos começar ali pelo ponto 1. Vamos começar aqui, ó, ponto 1. Ó, pós 1 está o nome, se eu quiser alterar. No caso eu não vou alterar. Clico com o botão direito, antena Edit, verifico a altura da antena e configuro o modelo da antena, T30. Mesma coisa no 2. Nesse caso aqui a antena fase mesmo, tá? Porque a gente usou a graduação do bastão, né? O que estava mostrando de altura no bastão ali. Vamos colocar aqui T30 e vamos alterando, tá? 1 a 1. T30. T30. Beleza, se a gente arrastar a barra aqui, a gente consegue ver lá no final que a gente fez a correção. A altura eu não mexi, porque era essa mesmo, era 1,80, né? E a altura da base a gente já verificou como corrigir, né? Agora que a gente já fez a importação dos nossos dados de hover, a gente vai voltar aqui na aba Map, vamos clicar aqui em Map e vamos verificar se foram gerados os vetores dos pontos que a gente deseja processar para o nosso ponto de base, né? A gente verifica aqui que foram geradas as linhas, indicando que o arquivo do hover foi rastreado no mesmo período, né, no mesmo horário que estava sendo rastreado o arquivo de base. Isso significa que é possível o processamento, né? Então, verificado que gerou os vetores, o que a gente faz? A gente clica com o botão direito no nosso ponto de base aqui. Clicou com o botão direito, entra aqui em Select Properties. Aqui a gente vai fazer a configuração da coordenada conhecida, né? Vamos fazer a configuração da coordenada fixa da base. Para a gente fazer essa configuração, a gente vai mudar para essa aba aqui, Null Point, é o ponto conhecido. A gente vai mudar aqui para esse XYH, tá? Não se preocupa com a ordem aqui, tá? Se preocupa com o texto que está escrito, ó, norte e este e a coordenada. Então a primeira aqui é a norte. Então a gente vai lá na nossa pasta, onde estão os nossos dados de base. Vou lá no PPP, abrir nosso relatório e a gente vai copiar aquelas coordenadas. Vamos colar aqui a coordenada ajustada. Acerta aqui porque é ponto, não é vírgula, né? E agora a gente coloca aqui os sigmas, né? Então vamos olhar lá. 6 mm, 5 mm, 7 mm. Então, vamos lá. 6, 5 e 7. Beleza. Feita a configuração da coordenada ajustada da base, clique em OK. Ele já vai mudar o símbolo, vai virar um triângulo aqui, né? Mostrando para a gente que a gente configurou ele como a nossa referência para o processamento. Então agora a gente já pode mudar aqui para a aba Static Baseline. Então, mudamos aqui para a aba Static Baseline. E agora a gente pode pressionar aqui o Process para a gente fazer o processamento dos nossos pontos. Clicar aqui. Finalizado o processamento, a gente clica em OK para fechar a caixinha. Então o que a gente vai observar aqui? Vamos verificar quais pontos
tiveram solução fixa. Então a gente teve aqui a maioria dos pontos fixos e a gente teve 2 pontos que flutuaram. O que a gente faz com o ponto flutuante? Ó? Seleciona o ponto e a gente vai verificar aqui embaixo ó, que tem uma aba chamada satélite. Então a gente vai aumentar um pouco aqui a barra para a gente poder visualizar. E a gente vai mudar para a aba satélite e a gente vai olhar quais satélites estão com problema no sinal. Aqui a gente pode verificar em qualidade também, a gente pode olhar satélite a satélite para a gente poder ver o sinal, né? O que acontece aqui? Quanto mais oscilante o sinal tiver em relação ao centro do resíduo aqui, né? Que é essa linha no meio do retângulo aqui, né? Quanto mais oscilante tiver a linha, mais variação teve o sinal e isso vai influenciar no processamento. Ó, esse aqui, por exemplo, não oscilou tanto, ele se manteve próximo ao centro. O outro aqui já oscilou bastante. Então a gente já vê que ele tem uma oscilação bem considerável, o R24. Então a gente pode ir analisando dessa forma. Vem aqui dar uma olhadinha, vai lá em satélite e olha o satélite que a gente pode estar retirando. Se a gente verificar aqui, o sinal do R24 está bem contínuo, só que se a gente olhar lá, ele oscilou muito. Então seria um satélite que a gente poderia retirar. Então você pode ir olhando um a um aqui, isso aqui é trabalho de um tempo, né, para você poder olhar. Você vai olhando, ó, o E4 já é um satélite que a gente pode retirar, está bem falho. Então volta aqui no satélite, olha o E4, já pode retirar ele todo. Ou se você vê que o sinal dele tá bom, mas ele tem falha, você recorta a falha. Como que recorta a falha? Você clica com o botão direito do mouse e segura. Aí ele forma esse quadradinho, você arrasta até onde você quer cortar. Quando você chegar no final, você solta e ele corta. Caso você fizer errado, botão direito, delete. Aí ele apaga. Então, botão direito, segura e arrasta, solta, ele corta. Se eu quiser apagar, botão direito, delete, ele apaga, beleza? Então vamos fazer a edição aqui nesses pedacinhos que a gente está vendo aqui. Depois a gente analisa lá o satélite e vai retirando. Feito isso, botão direito lá no ponto selecionado, Baseline Processing para a gente processar novamente esse vetor. Ainda não surtiu efeito. Então o que a gente faz? Vamos retirando os satélites. Quando a gente tem um satélite que já está desmarcado, se a gente marcar e desmarcar ele novamente, ele já corta. Ó, o 18 também está ruim, a gente já pode tirar. E vamos processar novamente. Tiramos mais 2, né? Botão direito lá no selecionado, processo baseline. Ó, ainda não surtiu efeito. Então vamos lá em qualidade, vamos analisar. Analisando satélite por satélite. Ó, esse aqui está mais ou menos. Os mais ou menos você vai deixando por último. Só não pode tirar muito satélite, porque senão você perde a precisão do processamento. E vai ter ponto que realmente não vai fixar, tá? Porque às vezes estava num local ruim, foi rastreado embaixo de uma árvore ou numa situação complicada de rastreio com muita construção em torno. Então isso aí atrapalha. Ó, esse R8 a gente vê que ele oscilou um tanto, mas no final ele funcionou. Pode ser um potencial aí para a gente retirar. Então a gente volta lá em satélite, verifica lá o R8 como está o sinal dele. Ó, o R1 aqui ó, praticamente não tem sinal, a gente pode tirar. Lembrando que não pode tirar muito satélite, porque se ele ficar com pouco satélite a gente perde a precisão, tá? Então tira só os piores. Ó, retirei mais um. Ó, tirei 2 satélites, um satélite por vez, você já manda processar novamente. Ó. Manda processar e a gente vai analisando. Você vai fazendo um trabalho de formiguinha aqui até conseguir fixar o ponto sem retirar muito satélite. E você também, caso você se arrependa do satélite que retirou, a precisão aqui, o erro tem aumentado ao invés de diminuir, você pode marcar ele novamente ó, e mandar processar de novo que ele volta. Aí ele já vai utilizar esse satélite novamente, então você pode fazer isso. Então, vamos tirar aqui um pedacinho do 23 aqui e tirar essas duas partes, ó, pegou em cima aí. Que às vezes ele passa do limite aqui e acaba passando por de cima, tem que ficar bem dentro da linha. Feito isso, ó, vamos processar novamente. Você vai analisando, tá? Agora, vamos dizer, você não conseguiu fixar ele de jeito nenhum, mas você quer que ele apareça no relatório, o que a gente faz? Ó? A gente dá 2 cliques nele, ele abre a caixa para a gente configura aqui, ó, solução de ajustamento, ao invés de alto a gente coloca float.
para ele ser válido para aparecer no relatório para a gente poder utilizar ele como análise. Ó, o outro ali também, ó, aquele eu não vou mexer no satélite, vamos manter ele, dá 2 cliques nele, coloca como float para ele aparecer no relatório também. Então ele vai aparecer aqui como válido para poder aparecer no relatório. Senão, toda vez que ele ficar float, se eu não der essa opção para ele, ele vai achar que o ponto não é válido e não vai mostrar o ponto no relatório, tá? Então a gente coloca ele como válido. Você pode continuar mexendo nele, ó, seleciona, vê o satélite aqui, desmarca o satélite ou recorta o pedaço que está ruim, né, igual a gente estava vendo, e manda processar e vai analisando até ele te dar uma precisão que esteja dentro do esperado. Beleza? Bom, feito esse ajuste, você conseguiu fixar ou não o ponto, né? Você tem que dar continuidade, porque a maioria dos pontos estão com solução fixa. Aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai para a aba Ajustamente, aqui embaixo, para ajustar esses pontos para a gente poder ter o relatório final deles. Então a gente vai entrar agora em parâmetros de ajustamento, nesse ajustamento de parâmetros, e a gente vai verificar aqui o que a gente tem de opção. A gente vai poder desmarcar essa opção 3D, tá? E os demais aqui a gente pode deixar do jeito que tá, tá? Esses são os default. Desmarcou o 3D, você clica aqui em OK, clicou em OK, a gente pode selecionar nossos pontos, então a gente vai clicar aqui no ponto aqui embaixo, segura o Shift, clica no de cima, selecionar os pontos, e a gente pode clicar aqui no Run Ajustamente, né, para a gente poder iniciar nosso ajustamento. Ele vai dar a mensagem que vai ajustar. Aqui ele vai mostrar que foi resolvido as ambiguidades, porque é vetor simples, né, vai passar direto. E mais abaixo aqui a gente vai ter a opção de relatório. Então a gente pode entrar primeiro aqui em relatório setup, para a gente poder habilitar e desabilitar informações que vão aparecer no relatório. Tá? E por último a gente clica aqui em ajustamento report, para a gente poder gerar o relatório de ajustamento. Aí ele vai mostrar aqui para a gente o relatório do ajustamento com nossas coordenadas de processamento. Aqui a gente pode salvar ele, né? Se a gente tiver aqui a impressão de PDF, ou a gente pode converter ele em PDF, quem tem o PDF instalado, ou simplesmente mandar imprimir aqui e escolher a opção PDF, né? No Adobe PDF, você manda imprimir para ele poder imprimir as páginas para você em PDF. Ó, apareceu aqui embaixo. Vamos salvar ele aqui, ó. Vamos salvar ele na área de trabalho, na pasta nossa aqui. Salvar. Relatório salvo. A gente pode fechar ele aqui. Beleza? Ó, aqui a gente pode mandar imprimir ele, né? Ó, já está salvo em PDF. Seguindo aqui, ó, vamos fechar isso por enquanto. Seguindo aqui nosso processamento, a gente vai ter essa aba aqui em cima, ó, Report, para a gente poder exportar esses arquivos que a gente está utilizando aqui no software. Então a gente vai ter a opção de exportar ele em DXF, ele vai lá para a pasta do projeto, tá? A gente vai ter a opção de exportar um TXT dele, mas o TXT ele vai com coordenada geográfica, então não acho tão interessante. O mais interessante que eu acho é o CSV, que ele vai tanto em geográfica como em UTM como em cartesiana. Então a gente vai ter a coordenada nos 3 formatos. Tá? Então exporta aqui o CSV, já vai estar com o nome da obra, e a gente pode exportar também o KML para a gente visualizar os pontos no Google. Beleza, feito isso, ó, finaliza lá salvando no disquetinho, para a gente poder ter esses dados salvos. Aperta aí umas 2 vezes para salvar, né, você vai ter o projeto salvo. Agora se a gente for lá na pasta, no C, né, onde está a minha pasta do projeto, ó, vamos lá no disco C, eu salvei aqui que é um processamento, a gente vai ter aqui nosso processamento hover. Ó. Então a gente tem aqui o processamento hover e os arquivos que a gente exportou. Ó. Tem o KML aqui, vamos abrir os que dá para a gente visualizar com mais facilidade. Opa,
Aumento o zoom. Então tá aí os pontos, foi um levantamento de PV, alguns bueiros aí da Sabesp. Então, por isso a questão da localização, né? Então, estamos visualizando os pontos aqui no Google Earth. A gente vai ter também aqui o CSV, que esse é importante, que eu falei para vocês, porque ele aparece aqui para gente, ó, ponto, norte, este e altura. Então isso aqui a gente pode copiar e a gente pode salvar num bloco de notas para poder abrir em qualquer software. Coloquei aqui as coordenadas, qualquer software que eu for importar eu consigo, posso editar o que for necessário, venho aqui em arquivo salvar como e posso salvar lá na área de trabalho na minha pasta de dados. Ó. Escrevo aqui pontos hover e já vou ter minha lista de pontos. Que eu não mostrei também, né? Aqui as coordenadas em geográfica e a coordenada aqui no sistema cartesiano. E aqui a gente tem o formato DXF, que eu não estou com o AutoCAD instalado, então ele não mostrou aqui o desenho do CAD, né? Mas já está mostrando a extensão DXF. E tem a extensão de texto também, que ele está mostrando para a gente. Ó, essa aqui é do relatório que foi feito e essa aqui é com as coordenadas. Que ele mostra a geográfica e o TM logo abaixo, mas o CSV é mais fácil da gente fazer edições, né? Então aqui é mais para exemplificar o resultado mesmo. Então esses são os relatórios gerados. Lembra sempre de clicar aqui no disquete para salvar o projeto, tá? E projeto finalizado, processamento finalizado, você já pode fechar o programa e utilizar os resultados que você teve, né? No caso aqui eu salvei aqui o ponto hover, né? Copiei lá, e na pasta do projeto, né? Que o meu está no disco C, você pode pegar os arquivos que você exportou. No caso aqui a gente exportou um CSV, um DXF e o KML, a gente copia ele para a nossa pasta de dados aqui, ó. Vou colar ele aqui, a gente vai ter nossos dados aqui, a gente pode usar esses dados a qualquer momento. Beleza? Então é assim que faz o processamento no Compass Solution.